tudo bem? Eu estou aqui dentro do programa da Matra para falar hoje sobre doenças profissionais. Meu nome é Firmino Alves Lima e sou juiz de trabalho da primeira vara de Piracicaba. Doenças profissionais existem já há muito tempo, tanto que Bernardino Ramazzini, considerado o pai da medicina do trabalho, já no século XVIII apresentou uma obra relacionando algumas situações de trabalhos que causavam doenças. Doença, exatamente, é o que? É um estado patológico mórbido, ou seja, uma perturbação da saúde do trabalhador. Diferentemente de um acidente, né, a doença depende de uma interação mais longa e que pode provocar, né, alguma afetação na saúde física ou mental do trabalhador, decorrente de algum fator do ambiente de trabalho. Tá? O meio ambiente de trabalho pode ocasionar essa doença. Né? Então ela tem que ter uma relação com o trabalho, isso que nós chamamos de nexo causal. As doenças profissionais do Brasil já são muito reconhecidas, né, há muito tempo, já veio para o decreto 3.624 de 1919. As doenças ocupacionais hoje são previstas na Lei 8.213, especialmente no artigo 20, que classifica ela em dois tipos, né? A doença ocupacional, que é aquela peculiar a uma determinada atividade ou profissão, também chamada de doença profissional típica, tecnopatia ou ergopatia, né? Onde se tem essa relação de causalidade, esse nexo presumido. Como exemplo, eu posso citar a silicose, né, que é uma doença causada pela respiração indevida de poeira sílica, e a asbestose, que também é outra doença pulmonar, atinge os pulmões, com graves consequências, e que são doenças que são observadas após um longo período que você deixou de ter contato, né? Ou seja, é uma doença que atinge você numa época de trabalho, mas ela vai provocar o resultado mais adiante. Né? E essas doenças são típicas, né, consideradas como doença profissional típica, elas têm já um nexo presumido. Por outro lado, nós temos as doenças do trabalho, né, que são diferentes das doenças ocupacionais para o critério legal. Né? E eu acho muito interessante essa definição, porque se trata, né, de mesopatias ou doenças profissionais atípicas, né, que não estão vinculadas a nenhuma profissão e pode decorrer da forma que o trabalho é prestado. Né? Não há nexo causal presumido, salvo no caso do nexo técnico, né, epidemiológico previdenciário, NITEP. Pois bem, essas doenças, elas para efeitos previdenciários e trabalhistas, elas têm que gerar uma incapacidade laboral, né, que pode ser temporária ou permanente, né, e que às vezes não causa nenhum afastamento, mas ela provoca um dano à saúde, muitas vezes irreversível, até mesmo óbitos. Tá? Existem doenças, né, ocupacionais que podem levar o trabalhador a óbito. Então, nós temos o quê? Que pode ter no processo trabalhista uma questão de doença profissional que não causa incapacidade naquela época em que teve doença, mas que pode gerar danos futuros. Né? E isso cabe, né, ao empregador promover uma reparação pecuniária ou mesmo uma reabilitação desse trabalhador que foi atingido. Né? Então são modelos, né, nós temos a doença profissional e a doença do trabalho. Né? Nós vamos tratar mais das doenças do trabalho, que são mais comuns hoje em dia. Né? Nós trabalhamos com diversas situações. Né? É importante, antes de nós falarmos sobre a doença profissional atípica, né, que você tem que ter uma relação com o trabalho, ou seja, a doença foi causada por algum fator do meio ambiente de trabalho encontrado. Nesse caso, em algumas situações, né, nós temos a possibilidade de caracterizar até mesmo a Covid como doença profissional, ou pelo menos presumida como doença profissional para algumas funções, especialmente aquele
valoroso pessoal que está ali como verdadeiros heróis na linha de frente nos hospitais, cuidando e se arriscando, né, pela saúde de todos os brasileiros. Pois bem, a partir que você tenha essa relação, daí que nós passamos a entender, né, essas doenças atípicas com maior facilidade. A mais conhecida, talvez a que maior aparece, né, com maior frequência nos processos, ela é a lesão por esforço repetitivo, né? É uma execução prolongada e repetitiva de um determinado movimento, que causa lesões musculares, geralmente, ou lesões de parte de nervo, né? Enfim, depende de um trabalho que não seja ergonomicamente adequado, que ele seja repetitivo, né? E que pode, né, avaliado por um perito, né, sempre toda doença ocupacional vai ser analisada com uma perícia, aí ele vai constatar que aquela dor, aquela inflamação, até mesmo ruptura de um músculo, né, nós temos condições de avaliar que aquilo era decorrente do trabalho. Importante lembrar nessa situação que muitas vezes você pode ter uma doença sem necessidade de ter relação profissional, mas que o trabalho venha a contribuir para o seu agravamento. É a chamada concausa. Pois bem, nós temos situações de asma ocupacional, que é uma frequentemente reconhecida, né, que é uma obstrução das vias respiratórias por algum tipo de aspiração, como algodão, borracha, vinho, madeira. Nós temos também as dermatoses ocupacionais, né, um problema que quando o trabalhador já está em contato com substâncias químicas e que pode desenvolver dermatoses, dermatite de contato, ulcerações, infecções e até mesmo câncer. Outro grupo muito comum que nós temos são os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, a DORT, né? DORT e LER não são as mesmas coisas, né? São doenças que estão relacionadas ao trabalho, muitas vezes com postura inadequada e que pode causar dores crônicas, né? Principalmente nas costas e no pescoço. Nesse ponto é importante nós lembrarmos, né, que todo trabalhador tem que ter uma postura correta, ele tem que ter um local de trabalho que seja limpo, ou seja, assim, não seja uma situação em que não venha trazer nenhum problema desses, tanto de coluna quanto de pescoço, que são muito comuns, infelizmente. Também nós temos os problemas auditivos, temporários ou definitivos. Hoje em dia nós temos um melhor controle e esse tipo de doença vem caindo significativamente, né? O que acontece? A pessoa trabalha num local ruidoso, muitas vezes você tem máquinas que são ruidosas e elas provocam um dano, né, a perda auditiva induzida por ruído, a chamada parede, que pode levar a uma perda temporária ou permanente da audição, né? Isso pode ocorrer em diversos tipos de trabalho, né? Como eu falei, até mesmo a Covid, realizando uma perícia e demonstrando que esse trabalhador tinha um altíssimo risco de exposição ao vírus, também pode ser considerado, né? E eu falo assim, para encerrar, qual o papel do profissional de saúde, né, nessa prevenção dessas doenças? Promover atividades que venham a combater a doença, né? Desde a adequação do local de trabalho, a postura que é realizada esse trabalho, como também o uso de flexões, de alongamentos, até ginástica laboral, que vai deixar o trabalhador não só mais exposto, mas também provoca o alongamento e assim evita, né, um maior problema de doença, né, ou de inflamação dos músculos, né? Também treinamentos de ergonomia, adotando uma postura correta,
uso de ferramentas adequadas e principalmente equipamentos de proteção individual. Veja que a doença da surdez profissional, né, que era tão comum e hoje tem diminuído, por conta do quê? Do uso constante e assim, sempre exigido dos protetores auriculares. Tá? Então, também é importante ter uma conscientização dos trabalhadores para usar todos os equipamentos de proteção individual necessários para essa atividade. E também deve o empregador acompanhar e monitorar qualquer problema de saúde, principalmente quando há afastamento, e verificar a causa, né, e a frequência que eles ocorrem. Para quê? Para que ele vá agir naquele local específico, num determinado ponto da linha de produção, para evitar que isso não. Porque se o empregador não tomar nenhuma providência, ele está sujeito a pagar uma indenização para os trabalhadores. E muitas vezes essa indenização pode ser bastante elevada. Uma das doenças mais reconhecidas na atualidade, em função até mesmo da pandemia, são os transtornos mentais relacionados ao trabalho. Hoje nós temos um número muito elevado de benefícios previdenciários por conta dessas doenças psíquicas. Não somente as doenças físicas, mas as doenças mentais podem ser consideradas por doenças ocupacionais, principalmente como doenças do trabalho. Né? Ambientes estressantes, situações de muito assédio, tanto moral quanto sexual, né? Medos, riscos, enfim, uma série de fatores hoje tem elevado exponencialmente o número de doenças profissionais em todo o mundo. É uma grande preocupação da OIT. Cabe ao empregador também tomar todos os cuidados para que o ambiente de trabalho não somente seja sadio no aspecto físico, mas também no aspecto psicológico, evitando-se todo tipo de violência psicológica, principalmente aquelas que causam maior dano, né, como agressões, gestão por estresse, né, gestão por injúria, muitas vezes nós temos visto, ou colocando os trabalhadores em risco exagerado e desnecessário. E isso tem causado problemas, né, como mentais, e hoje os transtornos mais comuns são os transtornos de ansiedade, transtornos de depressão, transtornos de fobias, né, de medos, com alguma situação, transtornos de pânico, né, que a pessoa tem conhecida a síndrome do pânico por algum fator que tenha levado, né, e mesmo transtornos que até levem a situações psiquiátricas mais graves. Né? Então tem que ser tomados com todo cuidado, que seja importante essa averiguação. Tá? Eu agradeço a todos e desejo sucesso no programa da Matra de esclarecimento sobre acidentes do trabalho e doenças profissionais. Muito obrigado.